Você já escutou a palavra demos? E a palavra polis? Será que essas duas palavras estão relacionadas às cidades gregas? Meu nome é Nayara e eu vou tentar esclarecer essas dúvidas. E para isso eu vou utilizar o filme Hércules, estrelado pelo The Rock, produzido em 2014. Vamos lá? Galera, antes da gente começar a falar sobre o assunto que eu vou abordar hoje, acho muito importante eu relembrar vocês que eu tenho 2 vídeos onde eu já falo sobre a civilização grega. Vou deixar o link deles na descrição do vídeo de hoje. Agora, se você preferir assisti-los antes de conhecer o assunto que eu vou abordar hoje, é só clicar no cardzinho que aparece aqui na tela, que ele vai levar você diretamente para o início da playlist onde eu abordo os assuntos sobre Grécia, tá bom? Bom, lembra que eu já falei para vocês que a civilização grega é composta por diversos povos e é uma junção de diversas culturas? Gente, é muito parecido com o que acontece aqui no Brasil, tá bom? No vídeo de hoje, a gente vai entender como essas cidades se estruturavam, tá? Os gregos davam o nome de polis às cidades, que eram compostas por um estado soberano. Ou seja, o poder estava centralizado na mão de um único dirigente, tá? Ali, geralmente, no centro, né? Um estado maior ali no centro governando outras regiões, tá? Este estado era estruturado em uma cidade, né? Então, ele era uma cidade e em volta dessa cidade tinham os campos, ou então até alguns povoados com menos poder em relação à cidade, tá bom? O filme Hércules nos apresenta elementos que remetem a essa organização de cidades, tá bom? O enredo da história gira em torno do rei da Trácia, que quer combater um tirano que está devastando os seus campos, né? Sua cidade como um todo, né? O filme mostra que a cidade central é a Trácia e que os seus dirigentes, né, querem proteger as tribos e os campos, né, os camponeses que vivem ao redor da cidade, centralizando cada vez mais o poder na mão do rei da Trácia, né, que é o rei Cotes. Tanto que no final do filme, o rei Cotes fala, né, ele deixa muito claro que ele sempre quis governar toda a Trácia, tá? O povo que habitava nas cidades era conhecido por demos, e eles definiam a cidade, ou seja, né, era um coletivo de pessoas que seguiam um conjunto de culturas, né, eles seguiam aquela cultura comum e também cultuavam o mesmo Deus, né. No filme, os habitantes da Trácia cultuam a deusa Hera, né. Isso mostra ali a unidade religiosa estabelecida em toda a Trácia. Para a gente entender melhor como se formavam as polis gregas, né? Temos que nos atentar que elas eram compostas por diversas tribos, que estavam divididas em diversas frátrias, e estas em clãs, que por sua vez eram estruturadas por muitas famílias. E aqui, neste caso, é no sentido literal da palavra mesmo, tá? Pai, mãe, filho, tá? E a cada nível, esses membros acreditavam ser descendentes de algum ancestral comum. Eles acreditavam que tinham um laço familiar comum ali sempre, tá? E por isso eles mantinham uma relação de solidariedade entre eles, tá? Para vocês entenderem melhor, o filme, no primeiro combate liderado por Hércules, né, com o exército trácio, há uma indignação muito grande da tribo que eles estão indo proteger, se voltar contra eles, justamente porque eles acreditavam nesse laço de solidariedade que haviam entre eles, tá? Isso aí mostrando que eles acreditavam que eles tinham uma unidade de ancestrais comuns e que eles tinham esse laço de solidariedade, ok? A economia grega, principalmente no período arcaico, era de base agrícola e pecuária, que essas terras pertenciam aos chefes dos clãs que acreditavam descender de heróis lendários. O filme, em diversas cenas, né, mostra que os dirigentes das Trácias citam que os ataques estão acontecendo nos campos, né, reforçando essa ideia de que há os campos em volta da cidade da Trácia, que esses campos é o que compõe esse estado soberano da Trácia, tá? E também tem diversas cenas que eles falam que o exército trácio é composto por camponeses, remetendo a essa economia agrícola que existia ali na Grécia, tá?
Esses campos pertenciam aos nobres, como eu disse, né? E esses nobres, eles minimizavam o poder do rei, porque eles tinham o poder econômico em suas mãos, tá? E esses sujeitos, eles criavam as leis e regras que mantinham em segredo, justamente para manter a sua posição de privilégio e atender os seus interesses, tá bom? Eles eram as únicas pessoas que podiam comprar cavalos e armamentos de guerra, né? Fazendo com que se tornassem donos da cidade. Eles acreditavam ser os donos da cidade, já que ele proporcionava proteção ali para essa cidade, tá? E aí instaura na Grécia, né, um regime aristocrático ou oligárquico, né? Que é justamente isso, o poder na mão de quem domina a economia, tá? Agora vamos falar um pouquinho dos excluídos, tá? Que no filme é representado pelo personagem Rhesus, né? Que é o tirano que tá atacando a Trácia, né? Bom, esses sujeitos eram aqueles que sofriam com a escassez de terra, né? Eles não tinham muito domínio ali, controle sobre as terras, já que essas terras estavam na mão da nobreza, tá? E eles também sofriam muito com as invasões, com as fugas, com as derrotas políticas. Tudo isso era prejudicial para essa camada da população, que sofria muito devido aos ordens e os desmandos da nobreza, tá? Estavam sempre buscando melhores condições de vida, como no filme mostra que o Rhesus é contra a tirania do rei Cotes, né? E aí, eles sempre estão buscando novas terras, e quando eles conquistam essas novas terras, eles se instalam, surgindo aí novas cidades gregas, tá? Eu acho que é muito válido a gente relembrar aqui que eu sempre reforço que os filmes são obras de ficção. E por ser obras de ficção, não apresentam a verdade absoluta. Eu não posso afirmar que esses povos excluídos, né, eles poderiam sim combater esses grandes nobres que tinham poder econômico e podiam investir mais em armamentos e tudo mais, tá? O importante da gente entender sobre esses povos excluídos é que quando eles formavam novas cidades, essas cidades se tornavam colônias gregas, tá? E eles seguiam as culturas gregas. Então era só aumentar o território grego ao surgir essas novas cidades lideradas por esses excluídos, né? No caso do filme, o Rhesus, tá? Através dessa característica, como eu disse, a Grécia se torna um império, né? Expansionista, que está sempre crescendo, né? E aí surge um comércio marítimo muito bem estabelecido, tá? Sendo necessário a criação de uma moeda única para poder facilitar essas transações comerciais. O próprio filme mostra, bem no início, o Hércules recebendo o pagamento em moedas para pagar os serviços prestados ao líder, né, ao rei ali daquela cidade-estado, que são eles mesmos, os líderes das cidades-estados que emitem essa moeda, tá? Toda essa movimentação que vinha ocorrendo na Grécia fez com que o armamento ficasse muito mais barato e a classe média e também os pobres conseguissem comprar armamentos, participando ativamente da defesa dessas cidades. E aí, o que acontece? Quando você consegue defender a cidade, tem um poder aquisitivo em crescente, você começa a querer atingir poderes políticos também. E aí surgem diversas guerras civis, porque a nobreza não permite e a classe média e a pobre se unem para combater a pobreza, né? Assunto esse abordado durante todo o filme Hércules, tá bom? Bom, devido a essa intensificação dos conflitos civis que estavam ocorrendo ali na Grécia, surge a necessidade da Grécia indicar pessoas de bem para redigirem leis, tá? Essas pessoas de bem, esses homens de bens que iam redigir as leis, eram conhecidos como tiranos, já que tiranos em grego significa senhores. Gente, é muito irônico, porque a gente acredita que tirano é uma personagem ruim da história, né? Neste caso, ele estava ali redigindo leis que favorecessem tanto a classe média e pobre quanto a nobreza. Isso faz com que a nobreza perde o seu poder, né? Porque até então, ela que redigia essas leis, ela que determinava quais seriam essas leis e regras. E todas essas leis e regras eram favoráveis aos seus interesses. Quando se indica uma pessoa, um tirano, para poder fazer essas leis, eles se esbarram com limite, né? A nobreza tem um limite até onde ela pode governar, né? E isso faz com que o poder da nobreza diminua, tá bom? Bom, eu vou voltar a falar sobre a Grécia, vou voltar a falar sobre o filme Hércules, principalmente quando eu for abordar a questão da mitologia grega e tudo mais. Mas para falar de Grécia, eu também vou utilizar outros filmes, como 300, vou voltar a falar do Alexandre o Grande.
e outros filmes aí que vão estar surgindo, tá bom? No vídeo de hoje eu usei novamente esse livro do Pedro Paulo Funari, Grécia e Roma. Vou deixar a bibliografia na descrição do vídeo. Vou deixar também o link dos 2 vídeos onde eu já falo sobre a Grécia, tá? E vou também deixar o trailer do filme Hércules, tá bom? Se você gostou, deixa seu like, compartilha, comente, porque isso ajuda a aumentar a visibilidade do canal. E aí muito mais pessoas vão ter acesso a esse conteúdo aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal para continuar acompanhando as novidades aqui. Muito obrigada!